a tua filha Paula nesta manhã, Senhor. Trabalha no seu coração, Senhor, ela quis fugir. Oh, Senhor, mas é o Senhor quem chama, é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem fala. Sustenta a Paula, segura nas mãos dela firme, Pai, porque grande é a obra, Senhor, a caminhada. Toma ela em tuas mãos nessa manhã e usa a sua filha. Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã. Fala, usa a tua filha, é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Somos irmãos da paz, Senhor. Amém. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui nesta manhã. Viemos buscar o Senhor. Amém? Confesso que eu corro mesmo. Peço ao Senhor perdão, né? Porque quando nós abrimos a Bíblia para a gente falar, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós não estamos falando de irmão de não, nós estamos falando do Senhor, que é o dono da nossa vida, é o dono de tudo. Então, quando abrimos a Bíblia para falar, para mencionar, dá um temor e um tremor. Louvado seja o nome do Senhor. Não sou pregadora, vou trazer uma mensagem aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Números, capítulo 13. É uma passagem bem conhecida no nosso meio. E peço aos irmãos que essa mensagem. Eu espero que o Espírito Santo traga tudo na minha mente, aquilo que eu venho estudando, formando, acho que vou estar lendo Números 13, capítulo 13, versículo 1 aqui, e depois eu vou para o 26. E depois vamos estar lendo. Vamos para 26. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homem que espie a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Vamos estar lendo para o 26. E caminharam e vieram a Moisés e Arão, toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tornando, e deram-lhe a conta a eles e toda a congregação, e mostraram-lhe fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra e nos enviaste. Eis verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes é muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak, os Malaquitas, na terra do sul, e os Eteus, e os Jabuseus, e os Amorreus, habitam na montanha, e os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e infamar a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio de qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, filho de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e também éramos
aos seus olhos. Somente até aqui. O irmão pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grata a Deus por essa oportunidade, como eu tinha falado. E também quero agradecer ao meu Deus por estar esses anos, esses 34 anos no caminho do Senhor. Aos 12 anos eu me decidi servir a Jesus. Minha mãe não colocou, minha mãe não falou, não nos deixou assim à vontade. Quando ela veio para cá, ela falou assim, ó, eu, a partir de hoje, eu sou crente. E nós viemos de uma família espírita. A gente olhava assim para ela, assim, ela falou assim, mas não vou obrigar vocês a ser. E falou isso para mim, para minha irmã Adriana. Os meus outros irmãos eram menor. E minhas duas irmãs também, ela deixou a gente à vontade. Mas quando foi o próximo culto que teve aqui, viemos visitar e aceitamos Jesus aqui e muito mais. Amamos Jesus. Ainda que nossas tias vieram falar que nós aceitamos Jesus no 1º de abril, que é o dia da mentira, que daqui a pouco a gente estava lá estava lá no mundo, mas Jesus nos sustentou. E aqui nós ficamos, louvado seja o nome do Senhor. Grandes vitórias eu recebi aqui. Aqui eu passei minha infância, minha juventude, minha adolescência. Casei, tive minhas filhas, apresentei minhas filhas no altar. Casei nessa igreja, tenho foto casando aqui nessa igreja. Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas prova o Senhor ter me tirado daqui e me atravessou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu continuo no mesmo campo, eu continuo amando essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E foi essa igreja que me ensinou. Se hoje em dia, sem falar que Jesus salva, liberta, transforma o homem e leva para o céu, foi aqui que eu dei os meus primeiros passos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, entrando aqui na palavra, irmão, nós vimos aqui que Deus deu uma ordem a Moisés. E falou para Moisés que era para Moisés separar homens, louvado seja o nome do Senhor, para espiar a terra a qual ele tinha jurado a Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez uma promessa para Abraão, aleluia, no início. Deus tirou Abraão da cidade onde ele morava, louvado seja o nome do Senhor, que era uma cidade idólatra, louvado seja o nome do Senhor, e falou para mim e mandou Abraão sair, aleluia, do meio das suas parentelas, louvado seja o nome do Senhor, que ele ia mostrar para onde ele iria, louvado seja o nome do Senhor. E teve uma certa vez que eu acho essa passagem tão linda que Deus fala para Abraão sair dentro da sua tenda, saia da sua tenda e olha para o céu. Eu amo essa mensagem. Olha para o céu. Conte as estrelas. Louvado seja o nome do Senhor. Se puder, né? Assim será a sua descendência. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele foi obediente. Abraão, ele aguardou a promessa do Senhor. Louvado seja Deus. E a qual o Senhor fez uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesse período, louvado seja o nome do Senhor, Deus já tinha libertado o povo do Egito. O povo da escravidão que passou lá. Louvado seja o nome do Senhor. E tirou aquele povo. Aleluia. E falou para Moisés, aleluia, que precisava, aleluia, libertar aquele povo do cativo, aquele povo que viveu na escravidão, aqueles anos todos, aleluia. Então, ali, o Senhor falava para Moisés, que era para Moisés separar, louvado seja o nome do Senhor, homens, aleluia, da tribos, louvado seja o nome do Senhor, que ia para ir à cidade espiar a terra de Canaã, aleluia, e foram aquele povo. Os irmãos conhecem a mensagem e eu vou entrar aqui na mensagem onde eu acabei de ler 26. E o povo viram que a terra era boa, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e voltaram, pegaram frutos da terra, louvado seja o nome do Senhor, e vieram para contar, aleluia, contaram para Moisés como é que foi a viagem. Realmente, a cidade, ela mana leite e mel, a cidade é boa, aleluia, mas porém, louvado seja o nome do Senhor. Aí começou a contar as dificuldades que existiam. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, o povo que habita na cidade é um povo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A cidade é muito forte, muito grande. Também ali vimos filhos de Anak. Os malaquitas habitam na terra.
Começaram a contar o que eles viram, louvado seja o nome do Senhor. Só que eles esqueceram quem enviou eles ali, louvado seja o nome do Senhor, é mais poderoso do que aqueles homens, louvado seja o nome do Senhor. E trazendo para nossas vidas, aleluia, não é diferente, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá visitar lá Carlos Sampaio, é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel, que Deus fala. E Deus, quando Deus fala, Deus cumpre as promessas, louvado seja o nome do Senhor. Mas é muito longe. Carlos Sampaio é muito longe. Carlos Sampaio tem que andar a pé. Carlos Sampaio é uma igreja vazia. Não, porque Carlos Sampaio. Mas esqueceram que há uma terra que mana leite e mel. É uma terra que o Senhor, quando fala, o Senhor responde. É uma terra que Deus está presente, louvado seja o nome do Senhor. Basta ter o Caleb e o Josué, louvado seja o nome do Senhor, em acreditar, aleluia, que a terra pode ter gigante, a terra pode ter dificuldade, a terra pode ter homens fortes, mas tem que ter o Josué e o Caleb para acreditar. Pode ter isso tudo, mas nós temos um Deus que vai na nossa frente. Temos um Deus que fez essa promessa e vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles começaram a falar. Existem os malaquitas que habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb, ele fez calar o povo e falou: nossa, nós subimos ali alegres, contentes, animosamente, para possuirmos a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Em herança a qual nosso Deus nos prometeu. E viu que o povo subiram para espiar a terra, aleluia, mas eles viram as dificuldades. Eles viram o gigante. Eles viram que a terra possuía homens fortes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E começaram a falar, aleluia, e começaram a dizer, falar mal daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E sendo que Deus já tinha prometido para eles. Deus já tinha prometido essa terra. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E infamaram, falaram mal daquele lugar, louvado seja o nome do Senhor, da terra que eles tinham espiado. E Moisés ouvindo aquilo, e Arão ouvindo aquilo, louvado seja o nome do Senhor. Mas sempre vai existir, irmão, pessoas que vão nos desanimar na nossa caminhada. Sempre vai existir pessoas para nos esfriar, louvado seja o nome do Senhor, mas estamos vivendo os últimos dias da igreja da face da terra, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos deixar essas palavras, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que nos finais do tempo haveria falsos profetas, louvado seja o nome do Senhor. A palavra nos diz, é a palavra que diz, irmão, que haver o amor de muito e se esfriar, louvado seja o nome do Senhor. Então que possamos ser como Josué e Caleb, ainda que, aleluia, o mundo está aí, andando de mal a pior, louvado seja o nome do Senhor. O mundo, quantas pessoas nós estamos vendo paradas no meio do caminho, desanimaram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não querendo mais caminhar, mas que possamos perseverar até o fim, que possamos perseverar e saber que o Senhor fez-nos a promessa. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, aleluia, mas eu vou preparar um lugar, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi, ele cumpriu o que ele tinha que ter feito, ele cumpriu na íntegra o que Jesus cumpriu na íntegra o que ele tinha que fazer aqui na terra, mas ele não nos deixou órfãos, ele nos deixou o Espírito Santo, o Consolador. Mas ele falou assim: ó, eu vou, mas eu vou voltar. Ele nos fez essa promessa, louvado seja o nome do Senhor, que possamos ser igualzinho Caleb e Josué. Não deixamos que ninguém
aleluia, rouba essa promessa de nós. Que possamos estar firmes diante do Senhor. Eles teve sim as suas, que Deus depois falou para ele, com Moisés, aleluia, para falar com aquele povo rebelde. Porque tantas coisas o Senhor fez para eles. O Senhor abriu o mar vermelho, deu maná, o Senhor fez eles prosperar no deserto, viveu no deserto, mas sua roupa não foi gasta, seu sapato não foi gasto, o Senhor cuidou, o Senhor zelou daquele povo, mas mesmo assim, louvado seja o nome do Senhor, eles sempre tinham uma murmuração, uma queixa para falar, nada estava bom para eles. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor foi contra aquele povo, louvado seja Deus. E aleluia, e eles também falaram, louvado seja o nome do Senhor, que naquela terra, os gigantes de Anak eram descendentes de gigante, louvado seja o nome do Senhor. E eles estavam com medo, eles vão nos matar. Eles são maior do que a gente, eles vão nos matar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mas o Senhor, aleluia, em sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, continuando em Números 14, aleluia, aqui no versículo 11, o Senhor diz assim, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não me crerão por todos os sinais que eu fiz no meio deles? Louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor falava, até quando esse povo vai me provocar? Louvado seja o nome do Senhor. Por todos os sinais e maravilhas que o Senhor tem feito no meio daquele povo, e daquele povo ainda provocava o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E mesmo assim, o Senhor, aleluia, ele continuava abençoando, guardando aquele povo, porque ele era um povo que o Senhor tinha feito promessa, aleluia. Mas diante daquilo tudo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor falou para eles, no versículo 22, todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, eles me tentaram desta vez, não obedeceram a minha voz. Louvado seja o nome do Senhor. E somente dois, por causa da desobediência e por causa da murmuração, somente dois entraram na terra a qual o Senhor jurou a seus pais. Louvado seja o nome do Senhor. E foi Josué e Caleb. Louvado seja Deus. E possamos, irmão, aleluia, meditar nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aleluia. Que Canaã é logo ali. Mas para entrar em Canaã, louvado seja o nome do Senhor. Não foi fácil para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi fácil. E também não vai ser fácil para nós entrar na terra com o Senhor tem preparado para nós naquele grande dia. Que possamos não ser como este povo. Possamos largar a murmuração de lado. Que possamos obedecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a terra pode ter isso tudo. Ainda que a terra pode ter esses gigantes. Ainda que a terra pode ter valente, homem forte, mas o Senhor fez promessa de dar, o Senhor, Ele vai dar. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Aquela geração nenhuma, a não ser Josué e Caleb, entrou. O povo foi tão desobediente ao Senhor que aquele povo, aquela geração, não entrou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor fala em suas palavras aqui. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão e vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Somente dois. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque o povo foram muito murmuradores. Louvado seja Deus. E o Senhor prometeu que eles iam entrar e eles entraram. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos estar diante dessa palavra, uma promessa tão grande que o Senhor fez conosco, que o Senhor fez a sua igreja, de um dia ele voltar para buscar o seu povo. Aleluia. Que ele foi preparado nossa morada. E
Ele foi preparar a minha morada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que vai fazer nós entrarmos nesta morada? Louvado seja o nome do Senhor. É a perseverança, é a fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Para com o Senhor. Aleluia. E possamos ser fiel. A palavra do Senhor diz assim, e ainda que nós somos infiéis, mas o nosso Deus permanece fiel, porque o Senhor nos conhece. E Jesus, eu acho tão lindo que João, louvado seja o nome do Senhor. Em João capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e a treva não a compreendeu. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus fala aqui, aleluia, aqui nessa palavra, que no princípio era verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aleluia. E dando mais aqui, louvado seja o nome do Senhor, sabemos que Ele se fez carne. E Ele habitou entre nós, louvado seja o nome do Senhor. Ele despiu da sua glória, deixou de andar em ruas de ouro, louvado seja o nome do Senhor, para vir aqui habitar entre nós, louvado seja o nome do Senhor. Sentiu as nossas dores, louvado seja o nome do Senhor. Sentiu o que nós sentimos hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Ele fez essa promessa, aleluia, que Ele ia e mais para voltar. Ele sentiu tudo aquilo que nós sentimos, desprezo, dor, aleluia, solidão, louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele mesmo assim, e viu que os homens rejeitavam, os homens negaram, traíram, mas mesmo assim, foi um amor incondicional. Ele nos amou e fez essa promessa. Essa promessa foi feita, louvado seja o nome do Senhor, a qual Ele viria nos buscar, e Ele vai vir buscar para a igreja. Possamos ficar firmes nessa promessa que Ele nos fez, em nome de Jesus, tá? Eu fico com essas palavras até aqui, não sou pregadora, louvado seja o nome do Senhor, mas foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que possamos ser o Josué e o Caleb. Não olhamos para as tribulações da vida, para os gigantes que nos levantam, mas que viemos olhar para as promessas que o Senhor fez. Aleluia, para essa igreja, a qual eu amo de coração. O Senhor tem grandes promessas aqui, e eu vi essas promessas. Eu vi essas promessas de Senhor levantar vasos aqui e fazer promessas neste lugar. Ainda que levante gigante, ainda que levante valente, ainda que a circunstância diz não. Mas o Senhor ainda não deu a última palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ainda não deu a última palavra na minha, na sua vida, nessa igreja. Eu creio que algo vai render, algo vai vir se render aos pés do Senhor aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque é promessa. Louvado seja Deus. Então, se é promessa, a palavra do Senhor ela não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Como Josué e Caleb entrou lá, naquela terra que a pessoa dizia que tinha gigantes, que tinha, mas entrou porque o Senhor foi com ele. O Senhor foi diante dele. E assim é nesta congregação. O Senhor está aqui. O Senhor está com o nosso pastor. O Senhor está com os membros dessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vista a camisa, louvado seja Deus, aqui neste lugar. E lute. O Senhor já deu vitória neste lugar. É o Senhor que guerreia por vocês. É o Senhor que guerreia aqui neste lugar. E eu sou prova disso. Louvado seja o nome do Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém.